Queridos, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Obrigado ao irmão Zé Carlos e sua esposa pelo convite. Eu agradeço a Deus. A única parte ruim de vir aqui, vocês sabem o que é? E triste. É ruim e triste, porque a gente passa em tanta costela de vaca e não pode comer nenhuma. Eu vinha pensando nisso. Gente, quanta costela de vaca, e tem hora que a gente quer uma costela e não acha. A propósito, a irmã da comunicação está de parabéns, viu? Porque é diferenciado a sua comunicação. Se alguém tentar aqui, não vai fazer igual a ela não, viu? Queridos, nós temos uma mensagem hoje que eu tenho certeza que foi Deus que mandou para vocês. Amém? Eu orei ao Senhor. Na verdade, eu estava... Levantar mais? Tá bom assim? Eu estava pensando que era relacionado à família. Aí essa semana foi que eu perguntei ao irmão Zé Carlos, ele disse, não é sobre família não, vocês são do Ministério Pessoal, né? Eu estou ligado ao Ministério Pessoal. Auxiliando. Pronto. Com isso eu quero saber se, desde ontem que está tendo a programação, né? Tem alguém que nos visita aqui, que ainda não foi batizado, que está nos visitando, ou já foi e já afastado? Se tiver, faz assim com a mão, eu quero lhe conhecer. Tem uma irmãzinha ali, tem outra irmã, duas pessoas desse lado. Tem mais alguém aqui, desse lado aqui, que nos visita? Ali? Aqui, esse irmão aí, esse coroa não se batizou ainda não, foi? Esse, tá perto? Você também é visita? É parente do pai da Paloma, é? Não. Parece com ele, viu? Parente de Quinca. Pronto, de Quinca. Tá bom, meu irmão. Pode sentar, fica à vontade. Então, nesse caso, nós temos aqui duas visitas desse lado, né? E mais duas desse. Se tem mais alguém, eu quero lhe conhecer. Bem? Não tem não, né? Você também é visita? Você é afastado? Não? Visita? É teu filho não? Sobrinho, né? Aparece os traços. Essa eu sei que é. Essa pegou a cara do pai, botou aqui só que ela é mais bonita, viu? Convenhamos, né, velho? Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro segundo o livro das Crônicas dos Reis de Israel, ou seja, 2 Crônicas, capítulo 33. Eu pedi ao irmão José Carlos, o irmão Carlinhos, né, famoso Carlinhos, para colocar aquele fundo ali. Ali é o nome do nosso canal no YouTube, BG Gospel CG. Eu estou pedindo a algumas igrejas para colocar enquanto eu estou ministrando a palavra, para pessoas que tiverem um interesse, se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com as pessoas. O intuito desse canal é unicamente pregar o Evangelho. Há quem pense que é para ganhar dinheiro. Você pode pensar o que quiser. Importante é o meu coração e Deus. É para pregar o Evangelho. Ali tem estudo bíblico, os 27 estudos ouvindo a voz de Deus, todos gravados. Tem centenas de reflexões e de sermões. Inclusive esse vai estar lá. Daqui uns 8 dias vai estar lá. Também em cada reflexão aparece o meu contato pessoal. Se você quiser participar de uma lista de transmissão, na qual diariamente eu mando uma reflexão, pode me adicionar, me dar um ok, tá bom? Será um prazer. Foi um meio que eu encontrei de compartilhar o Evangelho, de pregar o Evangelho. E funciona, porque aqui 50 pessoas em média vai ouvir a mensagem e depois que gravado, centenas. Então, ajuda. Você tem um parente, pessoas que vieram ontem, mas não vieram hoje. Aí você pega o link do sermão e manda para a pessoa. Se você gostar da mensagem, não tem problema, manda do mesmo jeito, tá bom? De repente não fala com você, mas fala com alguém que precisa ouvir. Diminui o volume do ar-condicionado aí, porque está muito frio, o pessoal está incomodado. É bom assim, é o calor do Espírito Santo, amém? Abriram em 2 Crônicas 33, amém? Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, fechar os nossos olhos e abrir os nossos corações.
Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, nós te agradecemos, ó Pai, por este dia maravilhoso. Mais uma vez te agradecemos, porque aqui estamos reunidos entre irmãos. Eu quero, Pai, de uma forma especial te agradecer por cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada. E de uma forma especial te pedir por cada um dos nossos irmãos que nos visitam, que o Senhor continue os abençoando, os guardando e os protegendo. Eu falei continue os abençoando porque tenho certeza que abençoados já são. A prova disso é que estão aqui. Isso significa que o Senhor tem lhes dado mais uma oportunidade de vida. Que eles possam ouvir essa mensagem e ser tocados, se permitir ser tocados pelo Teu Santo Espírito. E ao entender que o Senhor tem falado aos seus corações, que eles possam tomar suas decisões, Senhor Deus, de Te servir através da obediência, que só é possível através do amor. Tenha misericórdia de nossas vidas, perdoa os nossos pecados e fala conosco através da Tua palavra. É o que nós te pedimos e honrosamente te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, muitas vezes nós temos a impressão, de que algumas pessoas, por viverem de forma desgraçada, assim, fora dos princípios de Deus, pessoas ruins, pessoas ímpias, pessoas que zombam da nossa crença, pessoas que, na linguagem popular, tira onda de nossa cara. Alguns nos acham fanáticos por acreditar que Jesus vai voltar. Alguns desdenham da palavra de Deus. Alguns pegam um comportamento apostatado de um irmão que cai, que escorrega, e aí denigre toda a igreja, generaliza, Engraçado que quando se trata da família, o camarada, ele diz, não, foi ele, eu não tenho nada a ver, eu só sou irmão dele, Mas quando se trata da igreja, joga tudo no mesmo saco e sacode. Acho que é tudo igual. Não é assim? É. Eu quero dizer para você que não fique triste, não. Vai ser assim até Jesus voltar. Perfeição só vai existir no céu. Nós estamos caminhando na direção daquele que é perfeito, é Cristo. Mas isso não quer dizer que venhamos a cair, Que não venhamos a cair. Podemos cair sim, a qualquer momento. Mas a boa parte, se você caiu e não morreu, é que Deus ainda está te dando oportunidade. Amém? Eu fico feliz em ver aquele moleque, Dico, conheço de muito tempo. O outro meu irmão lá, Zelito, O pichincheiro que comprava banana em minha mão, mas é gente boa. É pichincheiro, mas é pagador, Todo pichincheiro é pagador, mas não é bem assim não, vá. Uma boa parte. Queridos, então se nós achamos que pessoas assim que deturpam a palavra de Deus para justificar seus erros, pessoas ímpias, pessoas que matam, que roubam, tem hora que a gente pensa assim, eu te entrego a Deus, mas qual é esse pensamento que a gente fala assim, eu entrego a Deus? É para Deus discipliná-lo, não é? Não tem nada não. Deus vai te pagar, Deus vai te dar o teu. A gente pensa que nós encara Deus como o nosso segurança pessoal, o matador que a gente quer, o pistoleiro para ir lá punir o elemento que não quer nada com ele. Só que nós temos que entregar as pessoas a Deus no intuito de essas pessoas se arrepender e se tornar novas criaturas. Porque se o nosso entregar a Deus da pessoa ímpia for um desejo de vingança, nós sofreremos também. É difícil. Às vezes o camarada pisa no nosso pé, ainda torce o pé assim em cima, Machuca. E o nosso desejo é ver ele sofrer um pouco. Mas nós temos que pedir a Deus que tenha misericórdia. Porque Satanás, ele age através de pessoas. Pessoas que não se preenchem do Espírito Santo estão preenchidas do Espírito do mal. E se você decidiu servir a Cristo, você decidiu andar no caminho da luz, você decidiu ser luz. Então, se você é luz, é difícil. Mas você tem que procurar viver como luz na vida de quem está em trevas. Por que eu falei que é difícil? Porque tem hora que dá vontade, de, em vez de a gente pedir a Deus que tenha misericórdia, de torcer o pescoço. Dá vontade. Dá. Mas que essa vontade passe e não permaneça no seu coração. Repreenda.
E nós vamos falar de um personagem aqui que ao início qualquer um de nós desejaria que esse camarada fosse para um quinto dos infernos. Qualquer um de nós. Mas depois, quando nós entendemos o propósito de Deus na vida das pessoas, nós sabemos que não há pecado que não possa ser perdoado desde que se arrependam. Então eu quero que você leia comigo 2 Crônicas 33, a partir do versículo 1, que diz assim, ó: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado, levantou altares aos balins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Continuando, edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de quem Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra de que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de quem? De Moisés. Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Misericórdia, misericórdia. Algumas leituras terminamos com um glorioso amém. Essa é uma que termina-se com a misericórdia. Porque esse homem, ele tinha exemplos para viver na presença de Deus. Ele era filho do rei Ezequias e foi um homem temente a Deus. Um homem que procurou honrar a Deus, mas ele não seguiu o exemplo de seus pais. E nós vamos ver nessa mensagem aqui de hoje que às vezes nos entristecemos, porque somos pais, uma boa parte aqui são pais e mães, e às vezes os filhos estão fora, estão trilhando por caminhos tortuosos. E a gente fica triste. Eu conheço alguns, e sei que você também conhece, pode ser que alguém esteja nessa situação, de estar na igreja há 10, 20, 30 anos e os únicos filhos que tem estão fora da igreja. Não fique feliz com isso e não ache que necessariamente foi falta de bom exemplo na casa dos pais. Existem exceções, e essa aqui é uma exceção. O pai de Manassés foi um rei justo. Ele teve um erro, um pequeno erro que nós vamos ver, mas não que desse motivo para ele ser um rei ímpio, um rei pagão. Então, nem todo filho que vive no mundão bagunçado, distante dos caminhos do Senhor, é por consequência de má exemplos em casa. Porque a competição é muito grande. É um pai e uma mãe dando um exemplo positivo e o mundo dando um exemplo negativo. Você entendeu que é difícil? É difícil. E eu que o digo, eu tenho 2 filhos e eu tenho que cortar um dobrado para poder tentar dar um exemplo positivo para os meus filhos. Por que tentar? Porque às vezes dá vontade de agir pela carne. Às vezes dá vontade de agir como o Gil da Barraca. Mas quando eu lembro que nós somos o representante de Deus, e que é através de nós que as pessoas vão conhecer Deus, e que nós talvez sejamos a única Bíblia aberta que alguém está lendo, aí você tem que segurar, engolir alguns sapos. Porque talvez nós seremos a única Bíblia aberta que alguém está lendo. Porque muitas pessoas não lêem a Bíblia, mas ele fica medindo a vida dele através da sua. Você entendeu, Evaldo? Evaldo, por exemplo, é um exemplo de fé. Não estou puxando o saco não, viu?
Na verdade, eu conheço um pouco da tua história que você me contou e você tem passado por altos e baixos, mas Deus tem te dado a vitória. Amém. Você está magro, mas está com aparência de saudável. Então, a magreza é saudável, isso é bom. Mas nem sempre foi assim, né? Então, significa que o segredo é perseverar. Quando muitos achavam que era o fim de Evaldo, na verdade, era o começo. Amém? Amém. Queridos, há vários textos na Bíblia que diz que a misericórdia de Deus dura para sempre. Nós conhecemos vários. Porém, nós precisamos lembrar que esse para sempre é enquanto você se arrepender. E isso só é possível para quem está vivo. Vivo. Ao contrário do que algumas crenças pregam, que depois que morre existe um processo de purificação e de perdão, a Bíblia não embasa isso. Existe jeito para depois que morre? Não. Então o momento é quando? Agora. Por isso você que nos visita, você que já foi adventista, ou que tem o desejo de ser, não postergue a sua decisão. Ou melhor, eu vou retificar a minha fala. Você que deseja ser um verdadeiro cristão, porque adventista é simplesmente pertencer a essa igreja e ter o seu nome no livro da igreja. Tome a sua decisão para ser um cristão, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Porque nem todos que estão com o nome na igreja estão com o nome escrito no livro da vida, viu? Eu só não posso dizer quem não está. Porque assim como o Senhor plantou o trigo, Satanás plantou o... Só que não me compete, irmã Tica, dizer quem é joio e nem dizer eu sou trigo. Essa seletiva só vai ser feita quando Jesus voltar. Mas que tem joio? Tem. Eu até costumo dizer que o Senhor colocou uma mão de trigo e o capeta duas de joio. É sério. Mas eu volto a dizer, não compete a mim e a você dizer quem é joio. Quando você diz fulano é joio, você está se tornando um joio. Então é melhor calar a boca e deixa com o Senhor. Queridos, não era para ser assim a vida de Manassés. Era para ser ao contrário. Manassés cresceu em um lar em que Deus era presente. O que não lhe faltou foi exemplos de fidelidade a Deus. Seu pai Ezequias foi um exemplo de obediência a Deus, com exceção o episódio em que ele exaltou-se a si mesmo, em vez de exaltar a Deus, quando mostrou tudo o que tinha em sua casa, em seu reino, aos embaixadores de Babilônia. Babilônia ainda não estava no poder. E Babilônia soube da saúde, da restauração física do rei Ezequias, o sinal que Deus deu, e o que aconteceu, eles foram visitá-lo. E ele, em vez de exaltar a Deus e mostrar que foi Deus que o exaltou, que o restaurou, ele o exaltou, ele se exaltou. Cuidado! Todo mundo aqui conhece alguém que morreu na pandemia, não conhece? Não tem um aqui. Se brincar, uma boa parte aqui perdeu parente. Pessoas próximas, amigos. O que tornou você especial para estar aqui hoje? Você é melhor do que os que morreram? Pense, você é melhor do que os que morreram? Não. Agora eu quero que você pense. E se eu tivesse morrido? E por que eu não morri? E por que Deus teve misericórdia e não teve dos outros? Justamente. E tem muitas pessoas perdidas, muitos morreram perdidos, outros morreram salvos, mas os que estão perdidos, se estão vivos, é porque Deus quer te alcançar e alcançar outras pessoas através de vocês. Amém? Amém? Não foi por acaso, não é porque você é a última bolacha do pacote, não é o último dia da folhinha, não é o dia mais importante do calendário, não é por isso. Você é especial tanto quanto o que está lá fora. Mas é que Deus quer te usar. Afinal, nós estamos aqui de passagem. Aí você fica olhando assim, poxa, essa história vai nos levar aqui a um Deus que salvou um cara, que matou, um cara totalmente contra os princípios de Deus, e fulano de tal, que foi uma pessoa exemplar, um testemunho positivo, o Senhor permitiu que ele morresse. Não tente entender os desígnios de Deus. Vai dar um nó na sua mente.
No céu nós teremos muitas surpresas. Algumas pessoas boas aparentemente foram. E você fica triste. Enquanto outras pessoas más estão aí fazendo perversidade. E você fica frustrado sem saber o que pensar. É só você entender que tudo aqui é transitório. Tanto o bom que está aqui, que estava aqui e partiu, terá uma recompensa, quanto o ímpio que não se arrepender terá o quê? Uma consequência, uma sentença. Ninguém vai passar desapercebido no dia do juízo. Ninguém. Queridos, esse erro de Ezequias, às vezes, é repetido por muitos de nós. Como eu disse, muitas vezes atribuímos nossas vitórias e conquistas a nós mesmos. Ignoramos que é Deus quem permite tudo. É Deus que permite que alcancemos os nossos objetivos e os nossos projetos. Se você tem uma casa, amém. Se você está conseguindo alguma coisa, amém. Se você concluiu o seu estudo, glória a Deus por isso. Se você quer se formar, se graduar, se capacitar, amém. Mas que Deus possa ser o primeiro nos seus planos. Amém. Porque o minuto à frente não é teu. Não é seu. Ter fama, status, graduação e dinheiro não te dá vida eterna. Só Cristo. Não negligencie a sua comunhão com Deus. Amados, Provérbios 21, 31, não precisa você abrir, só ouça. Diz o seguinte: preparem o cavalo para a batalha, mas o Senhor é quem dará a vitória. O que a gente entende com essa passagem? Eu não preciso fazer mais nada? Eu só preciso confiar em Deus? Eu tenho que preparar o cavalo. Vocês querem uma igreja organizada, melhor, mais atrativa, que seja atrativa da presença do Espírito Santo, amém? Amém? Mas também na questão física, a igreja, ela reflete quem? Fisicamente aqui? Vocês. Vocês representam quem? Cristo. E ela representa vocês. Você, irmã, representa sua família. Você representa Deus. Aonde você está sendo observado. A palavra do Senhor diz que nós somos livro aberto, carta aberta, lida por todos, comentada por todos, mas é em silêncio. Você não ouve o que as pessoas estão comentando a seu respeito, mas estão. Geralmente de forma positiva, é baixinho. Irmão Zé Carlos é um homem bom, um professor, né? Um bom professor trata bem os alunos. Mas quando ele oprime a mulher e os filhos, aquilo é crente em nada, rapaz. Um posudo daquele só é crente na igreja, na escola é falsidade pura, em casa humilha a mulher, oprime os filhos. Está repreendido, viu? É porque eu lhe conheço, mas sabe que a gente escolhe assim, os mais queridinhos para a gente fazer um exemplo. Você está entendendo? Queridos, você com certeza é um exemplo de Deus ou do inimigo de Deus. Então, quando diz aqui em Provérbios, prepare o cavalo, prepare a sua vida, prepare seus projetos, prepare a sua igreja, prepare a sua casa, prepare os seus filhos. E confia que Deus vai te dar o quê? A vitória. Amém? Amém. E por acaso, se você for frustrado, mesmo se preparando, não tem problema não. Deus sabe de todas as coisas. Se teu filho está afastado da igreja, tua filha, teu esposo, tua esposa, confia no Senhor, continua orando por ele e com ele, por eles e com eles. Sabe qual é o nosso erro? É que nós oramos pelas pessoas, mas não oramos com as pessoas. Qual é a diferença? É grande. Imagina que eu ore por teu irmão, o teu nome, irmão, eu esqueço. Fábio, o irmão Fábio. Ele está numa situação, suponhamos, difícil. E eu estou orando por ele, mas ele não sabe. Mas eu estou orando. E a igreja toda está orando. Mas de repente eu encontro o Fábio na rua, em Capim Grosso, e falo, irmão Fábio, faz aqui, faça favor, chega aqui. Eu estou orando por você. E vou orar agora por você. Coloca a mão no ombro de Fábio e ore, interceda a Deus pela vida dele. Ele vai ficar feliz por eu estar orando por ele e por eu ter orado com ele. Negligenciamos a oração com os nossos filhos e com esposa e esposa. Negligenciamos palavras de elogios. Elogie seu esposo.
Você não abre a boca para falar negativo quando ele erra? Ou sua esposa? Para criticar quando a comida está ruim, está salgada? Fala quando estiver boa. A proposta da comida da irmã Tica é boa, a irmã Mirete, e da irmã, sua esposa, como é o nome? Ana. A comida da irmã Ana, gente, é boa demais. Se ela convidar vocês para comer, pode ir. É boa. Só não vou poder ir porque eu tenho um compromisso, mas quase que eu ia ficar para comer. Oh, comida boa. Não posso não, tenho compromisso. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: você precisa falar para as pessoas o que você sente de bom dessas pessoas. Eu vi a apresentação da irmã aqui, ela é bem interagindo com as publicações, não é igual aquele robô. Sabe como é a publicação de robô? A igreja convida os irmãos para 2 horas em ponto e está aqui para a reunião. Teremos uma programação. Isso aí é uma publicação de robô, é mecânica. A senhora não fez isso. Eu sei que a senhora não vai se exaltar, que a senhora já é centrada. Mas é assim, é com um sorriso no rosto, entendeu? É com uma comunicação agradável, para que... Você sabia que um não, dito com carinho, parece um sim? Parece um sim. Então, mesmo que você diga não para a pessoa, mas dê com um sorriso: ô irmão, eu não posso. Tu sabe que eu gosto de você, mas eu não posso. A pessoa sai tão feliz, falou, parecendo até que recebeu um sim. Entendeu? Isso não é fake news, isso não é hipocrisia, isso é tato. Ora com teus irmãos, ora com teus filhos, ora com tua esposa, ora com teu marido, antes que Satanás o abrace e você não tenha oportunidade de orar com eles. Abrimos a boca para falar dele, mas não falamos de Deus com ele ou com ela. Queridos, Manassés fez tudo errado. Ele tinha tudo para ser um rei justo e temente a Deus. No entanto, optou por ser desobediente, tornando-se um rei ímpio, profanou o templo, tornou-se feiticeiro, derramou sangue inocente, matou seus próprios filhos, oferecendo ao demônio. Fez estátuas de imagem do sol dentro do templo, de deuses pagãos. Ele foi péssimo. Foi um péssimo exemplo como rei e como tudo. Como filho, matou seus próprios filhos, ofereceu aos demônios. Dizia se comunicar com os mortos, que na verdade está sendo gravado. Eu posso até receber um processo, mas eu tenho um advogado que rasga esse processo. Falar com mortos é ritual satânico, não é de Deus. Mortos não fala, quem fala é o demônio, usando as pessoas que morreram, ou a fala das pessoas, o acontecimento da vida das pessoas. A pessoa está inerte na sepultura, o espírito foi para Deus, o fôlego voltou para Deus, a matéria está no pó da terra, virou pó. Só vai ter vida quando voltar, quando for devolvido pelo Senhor Jesus. Então Manassés foi tudo isso. Ele se comunicava com demônios, quando na verdade ele dizia estar falando com os mortos, com pessoas, e ele estava se conectando com o inferno em vez de se conectar com o céu. Ele havia se tornado um instrumento de quem, gente? Pode falar, é do capeta. Não era de Deus. As suas atitudes, a maneira como você vive, dico, né? Determina se você é instrumento de Deus ou do inimigo de Deus. Nunca abra a boca e diga: eu sou bom, eu sou fiel. Não seja o publicano. Eu devolvo dízimo, oferta, eu ajudo na reforma da igreja, eu dei R$1.000, eu dei 5 para ajudar. Fecha essa matraca. Ajuda, mas não fala. Não estou falando com você não, falando assim, modo de falar. Quando eu falo você, eu estou me colocando no meio. Você está entendendo? Seja sincero nas suas palavras, mas no que depender de você atribuir palavras positivas a você, deixe para os outros. E quando os outros falar, repreenda o seu coração. Porque o nosso perigo é quando somos elogiados. Mas Gil, tu falou para elogiar, eu falei para você elogiar os outros, mas não para você se exaltar diante do elogio. Encheu o ego demais. O que é que Ezequias fez? Se achou, porque foi elogiado. A honra era de Deus, ele atribuiu para si. Aí tem um filho que era para honrar a Deus. O que é que foi? Desonrou a Deus. Foi o mensageiro do inimigo. Com esse comportamento pagão, a maior parte do povo seguiu os exemplos. Por isso sofreram as consequências. O Senhor nos diz também em Provérbios 29:2. Presta atenção aqui, igreja.
29:2. Se você quiser guardar, guarde na mente, mas você já conhece. Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Amados, isso vale para nós hoje, não? Isso vale para nós em todas as áreas de nossas vidas. Se você é um bom pai, a proporção, a probabilidade de você ter boas filhas, boas donas de casa, boas gestoras de empresa, boas em tudo, bons em tudo, seus filhos é muito grande. Mas Gil, Ezequias foi e Manassés não. Aqui é uma pequena exceção. Faz uma pesquisa das pessoas que são cristãs, sinceros cristãs, e veja, eu estou levantando esse, eu vou jogar esse óculos no lixo. Ele fica só descendo assim, ó. Virou um cesto, minha esposa já reclamou. Mas não vou jogar não que foi caro, mas eu vou falar com o cara para resolver. Fica só descendo, né, Valdo? Negócio chato. E se eu tirar, fica tudo turvo, então tem que deixar. Vou botar um super bonde aqui que eu quero ver ele ficar descendo. Aí eu perdi o que eu estava falando. Fala sério. Ou seja, isso vale para nossas vidas. Para nossas vidas, a questão de governar a família, de liderar uma igreja. Agora vai ter, ou já teve reunião de nomeação de cargos aqui, né? Vai ter? Pois é, não se exalte. Não se exalte se você for escolhido para ser um ancião, anciã, líder. Não se exalte, é porque Deus quer te usar. Não é para você se exaltar diante dos seus irmãos. E você que não foi, não se deprima. Não se sinta inferior. Não saia da igreja porque não lhe deram o cargo. Não saia da igreja porque ele colocaram como vice e não o líder. Lá no céu não vai ter classificação. Lá seremos todos iguais. Mas aqui precisa. Porque aqui o pecado predomina. E onde não tem líder, vira o quê? Bagunça. Na casa, quem lidera é o esposo e a esposa. Até a questão dos filhos mais velhos, existe uma hierarquia, né? O mais velho, geralmente, ele orienta e é responsável pelos mais novos. Eu só não gostava da parte que meu irmão mais velho me batia. Oh, meu Deus do céu. Uma vez eu tomei uma pé do meu irmão mais velho. Ele me jogou no chão, sentou na caixa dos peitos, como diz o outro, e me arrochou de murro e de tapa. Meu pai estava viajando. E quando eu levantei, eu digo, eu lhe mato. Eu lhe mato. E ele, ó, vazou. Eu era pequeno, ele mais velho, mas depois a raiva passou, ficou de boa. Passados alguns anos, né, ele tomava umas duas, um dia chegou o bebê em casa e foi brigar. E eu já era pocado, hoje não, estou desfalcado. Eu era pocado, treinava boxe, capoeira, um bocado de coisa. E ele veio para cima, deu errado. Foi uma pancada, foi bater, ele caiu. Eu digo, me vinguei. Mas depois o meu coração apertou. Ele morava só, ele foi para a casa dele. Meu coração apertou tanto que eu fui numa farmácia em outro bairro. Acordei o cara para comprar um gelol. Fui lá, chamei ele para dar massagem de gelol nele. Chorando. Porque eu machuquei o meu irmão. Então, se você machucar o teu irmão, ou com palavras, ou se alguém machucar, e você não se entristecer, você está muito distante de Deus. Se eu souber que aqui de Cinzalândia um dos nossos irmãos apostatou, eu tenho que ficar triste. A irmã caiu, fraquejou, traiu o marido. Oh, pelo amor de Deus, não sai fuxicando, não. Se você não pode chorar com ela, não ri da desgraça dela. Porque ela caiu, mas você pode cair. Se você vê o seu irmão triste, se aproxime dele para tentar diminuir a tristeza dele. Para ele saber que tem um apoio em você, não um crítico. Amados, eu estava falando do líder. Quando um líder governa de forma injusta, o povo sofre. Não quero me falar de política aqui. Na época da política eu fui muito taxado de crente sem vergonha, escondendo atrás da Bíblia, porque eu votei num certo candidato. E quero deixar bem claro que eu não tenho um político de estimação. Mas se tem uma coisa que eu prezo, é a palavra de Deus. E a orientação da nossa igreja é que nós, quando somos representantes de Deus, você é? Amém? Amém. As suas escolhas têm que ser a menos pior. É como assim diz o Senhor, não é como assim diz você. Aí meu emprego, e daí do seu emprego? Aí a perseguição, você vai ter uma pior. Na hora lá você vai fracassar também? As minhas escolhas, as nossas escolhas, como cristãos, não pode parecer com Manassés.
Tem que ser escolhas parecidas com o que mais aproxima da palavra de Deus. Lembrando que nosso exemplo é Cristo. Mas como eu me digo representante de Cristo, se eu compro e não pago? Se eu sou a favor de ideologias satânicas? Vai incomodar alguém aqui, não vai? Amém, é para doer, é para incomodar. Para curar essa ferida. Porque me envergonha quando alguém diz na minha cara que o meu irmão, que se diz isso, se diz aquilo, é a favor de coisas que não agradam a Deus. Eu não vou entrar em detalhe, mas você entendeu que ninguém aqui é doido? Eu fiquei triste e fico triste quando alguém fala mal de um cristão da igreja adventista, porque eu sou cristão, mas eu frequento que igreja? Nós estamos no mesmo barco. A sua decisão errada, Evaldo, vai afetar a mim também. Então nós temos que avaliar as nossas decisões. Não é conforme a decisão de Gil da Barraca. É conforme a decisão de quem? É como assim diz o quê? Você não vai achar o perfeito, o líder perfeito. Mas como diz a própria serva do Senhor, a escritora norte-americana Ellen White, nós temos que avaliar as nossas escolhas conforme aquele que mais se aproxima das palavras, das verdades bíblicas. E nem precisa de orientação dela, a palavra de Deus já diz claramente sobre isso. E por conta das pessoas terem um rei justo naquela época, eles estavam bem, né? Não faltava comida, não faltava nada, até chovia mais na época, era isso não? Não! O povo vivia massacrado e oprimido. E vai acontecer. Não é só no Brasil, no mundo. Ah, é bom que Jesus volta logo. Amém. Mas ser fiel até a morte, que dar-te-ei o quê? E ser fiel... Quem diz que é fiel, faz escolhas conforme a vontade do Senhor, não a sua ou a minha. É como diz a vontade do Senhor. A conta chegou para Manassés. Deus mandou Manassés para a prisão para que ele não fosse para o inferno. Às vezes Deus vai permitir que você caia, quebre a cara, se machuque, porque Ele não quer perdê-lo. E às vezes é necessário que você desça a um poço bastante fundo. Mas nunca é tão fundo que a graça de Deus não possa te alcançar. O Senhor o mandou para a prisão. E ele, para que ele possa entender que ele errou. E para se arrepender. Amados, se nós lermos aqui o versículo 12 e 13. No primeiro 10, nós lemos até o 9, né? Vamos ler o 10. O 10 diz o seguinte: falou o Senhor a Manassés e ao povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles o príncipe dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram aonde? A Babilônia. Nessa época a Síria estava predominando e a consequência da escolha errada de Manassés foi o quê? A prisão. Porque ele escolhia errado. Ele vivia para se exaltar e para exaltar demônios. A consequência chegou ou não chegou? Mas foi o fim para ele? Não. Não foi. E se agora nós lemos aqui o 12 e 13, diz aqui, ó: ele angustiado suplicou de veras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para onde? Para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era quem? Deus. Diante de tudo que eu te falei aqui, pode ter sido uma escolha do namorado fora da igreja que te afastou da igreja. Pode ter sido qualquer escolha que fez você errar. Esqueça. Você hoje tem a oportunidade de fazer a escolha certa, conforme assim diz o Senhor, não conforme assim diz o seu coração, porque enganoso é o nosso coração. É por isso que o mundo não presta, porque nós escolhemos conforme a nossa vontade, a nossa ótica de vista. Nós temos uma fé limitada, nós somos fracos.
Fraquíssimos. Nós oramos, 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 e quando levantamos, duvidamos. Será que vai dar certo? Ore, espere, confia no Senhor. A resposta virá no tempo dele. Se você fez a sua parte, Fábio, se você está orando, está dando testemunho, está fazendo a tua parte e não está dando certo, não te desespera. Agora é com Deus. Agora é com Deus. Amados, a mesma oportunidade que Deus estendeu ao ímpio, rei Manassés, Ele estende a mim e a você hoje. Não importa o seu pecado, não importa onde você esteja, onde você esteve, o quão longe você foi. Não importa. Para Deus, o importante é que você volte. Amados, veja o que diz o profeta Isaías no capítulo 1 e o versículo 18. Ele diz assim, ó. Veja, vamos ler. Eu quero ler com você. Se você não quiser abrir para ler, ouça. Tá bom? Ouça. E preste bem atenção na leitura. Olha o que ele diz aqui, ó. Vinde, pois, e arrazoemos ou conversemos, diz o Senhor. Isaías 1:18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como o quê? A neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Amém? Amém. Aqui termina dizendo que se quiserdes e ouvirdes, você precisa crer. Você quer? Ouviu? Você quer? Então obedeça. Você quer ser feliz? Quer viver a eternidade? Então ouça. Não importa o que você fez, ouça e obedeça. E você comerá o melhor dessa terra e da terra celestial. Amém. Porque dessa terra é transitório. Quer dizer que se eu voltar, ou se eu tomar minha decisão, eu não vou ter problemas? Vai continuar tendo problemas. Vai ter que continuar acordando cedo para ir dar ração aos bichos na seca. Vai ter que continuar fazendo tudo. E qual é a diferença? É que você vai ter a certeza da presença de Deus junto a você. Mesmo que venha o resultado, câncer, você vai ficar triste? Vai. Mas você sabe que tem algo prometido para nós, que quem prometeu não mente. É Deus. Porque se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis entre todos os homens. Então pode ter certeza, aquele que é fiel, aquele que procura obedecer, aquele que está em paz com Deus, mesmo diante da enfermidade, ele sabe que Deus está no controle de tudo. Como diz a música, enfrentando a prova e dando glória a Deus. Amados, você só precisa se arrepender. A verdadeira conversão só começa com arrependimento. Não existe conversão sem arrependimento. É difícil, porque o ser humano é orgulhoso. Existem algumas pessoas que você está mostrando o erro para elas. Deus está te dando oportunidade. Ele te livrou dessa vez, te livrou dessa outra, e tu está vivo ainda. Ele está te dando oportunidade. Se arrepende e aceita o Senhor. E ele diz, não, mas eu já aceito, eu já sirvo a Deus, eu faço a minha... Só que eu faço em casa. Não é assim. Se não fosse para ir à igreja, o Senhor não tinha instituído igreja. A igreja é a instituição sagrada, a igreja verdadeira. E qual é a igreja verdadeira? Apocalipse 12:17 diz: é aquela que procura guardar os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo. Por que eu falei procura? Porque a igreja somos nós. E nós às vezes falamos, nós guardamos os mandamentos de Deus. Nós tentamos. E para Deus o importante é que nós estamos tentando. E Ele sabe das nossas limitações. Queridos, tenha consciência de seus erros. Arrependa-se, clame o perdão de Deus e com certeza, olha aqui, ó, clame pelo perdão de Deus, assim como Manassés clamou e Deus ouviu. E você vai ter a sensação de alívio do perdão de Deus na sua vida. O seu coração vai rejuvenescer. O seu rosto vai ficar alegre. Por que às vezes você olha para um cristão que é crente, é adventista há não sei quanto tempo,
mas vive com a cara fechada, mal-humorado ou mal-humorada. Em casa parece um quartel de guerra, vai um campo de batalha, que não está convertido. Não está convertido. Na casa onde predomina a discórdia, não tem conversão. Não tem, e eu provo. Negligencia a leitura da Bíblia, não ora com o esposo, não ora com os filhos, é infiel no dízimo, é infiel nas ofertas e só tem uma máquina mortífera dentro da boca, que é a língua, para falar mal da igreja, falar mal do pastor e falar mal de todo mundo. Quando você vê uma pessoa infeliz em casa, a casa toda bagunçada, mas é membro da igreja, mas a casa é um inferno. Tenta descobrir para tu ver. Mas descubra não para criticar, porque você não torna melhor. Descobrir para orar com ela ou com ele. Irmão, irmã, vá ouvir uma mensagem. Presta atenção, de repente Deus fala no teu coração. Deve ter alguma coisa que precisa melhorar. Aí vem num momento desse, e Deus prepara um doido que vem de lá de baixo, de capim grosso, enfrentando as costelas de vaca, para dizer, converta-se, muda a sua vida, ou vai para o inferno. Você e a sua casa. Converta-se ou será salvo você e a sua casa. Você pode ser um exemplo positivo ou negativo. Você pode ser um representante de Deus para a sua casa ou de Satanás. Amados, já estou terminando. Não espere que aconteça uma tragédia na sua vida ou na vida de pessoas que você ama para tomar sua decisão. Voltar para Jesus ou tomar sua decisão com Jesus. Não espere. Não pense que Deus é o pneu de estepe. Quando você precisa, vai lá e pega. Não. A misericórdia de Deus dura para sempre. Mas você, as suas oportunidades não. Pode ser que acabe daqui a pouco. Pode ser que acabe daqui a pouco. Queridos, confie na providência divina. Deus irá te honrar. Isaías 65, 24 diz, será que antes, olhe como será se você for fiel, que antes que clamem, eu responderei. Estará ainda falando e eu te ouvirei. Mas isso aqui só vai acontecer na vida daqueles que procuram ser fiéis. Os verdadeiros adoradores. E se você é, amém por isso. Mas não chegou a resposta ainda? Confia no Senhor. Pode ter certeza que Ele vai te honrar. Amados, o segredo é a comunhão diária com Deus. A irmã Paloma vai cantar. Enquanto a irmã Paloma estiver cantando, eu quero convidar vocês que nos visitam. Ó, vocês que nos visitam, presta atenção aqui, ó. Você que nos visita. Eu quero fazer uma oração por vocês, mas não é vocês aí sentados, não, é aqui na frente. Vocês vão vir aqui na frente, é um convite, não é uma ordem não, sabe? É um convite, mas é um convite de Deus. Porque Deus usa pessoas, assim como Satanás também usa. Deus usa pessoas para se apresentá-lo ao mundo. Eu vou orar por sua decisão, para que um dia você volte para a igreja ou que você tome a sua decisão de se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque Jesus vai voltar e Ele não quer que você fique para ser consumido pelo fogo. Eu quero orar por sua decisão e você vai vir aqui à frente e eu vou estar orando para que o Espírito Santo acampe no seu coração. Amém? Amém? À medida que a irmã Paloma estiver cantando, você pode levantar e pode vir aqui à frente que eu quero orar por sua decisão. Amém? Agora sim. Você vai ser tocado pelo Espírito Santo para vir, mas também vai ser tocado pelo Espírito do capeta para dizer não vai. Repreenda um e abra o coração para o outro. Vocês querem saber qual foi o meu interesse que eu convidei vocês a vir aqui à frente? Eu vou dizer. Eu estou aqui porque eu vim por amor à obra do Senhor. Eu não sou pastor, eu não sou evangelista remunerado, eu não ganho R$1 para pregar o evangelho. Quem me conhece sabe, não estou falando para me exaltar. Eu estou aqui porque Deus me mandou aqui. Eu tenho certeza disso. Para dizer para vocês que a oportunidade é essa. Eu espero da próxima vez que eu vim aqui, o Senhor está ali de diácono ali na frente. Amém. Eu estou falando sério. O Senhor já lhe deu muita oportunidade. E a vocês. E você se já foi, volta. E se não foi, venha. Porque o mundo é cilada. Meu jovem, não existe escolha melhor do que enfrentar as dificuldades da vida ao lado de Jesus. Eu que o digo. Não existe coisa melhor do que você dizer assim, eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém. Não olha para o crente que dá testemunho negativo. Aqui vai ter uns que vai te decepcionar.
Vai ter uns que dá vontade de torcer o pescoço. Mas vai ter em todo lugar. Até na tua família tem pessoas que a gente pensa em fazer isso, não tem? E você vai matar? Não. Tem que aturar. Engolir o sapo e seguir em frente. Porque a nossa pátria não é essa. Persevere. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Só falta um pouquinho para Jesus voltar. Só um pouquinho. Você não é dono do tempo. Se tem uma coisa que nós não temos, é tempo. Por isso, tomem suas decisões o quanto antes. Eu quero ter boas notícias de vocês. Eu vim aqui porque eu quero os ver no céu. Amém. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, de uma forma especial eu te agradeço, Pai, pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui. Pela vida de cada membro dessa igreja. Pela vida de cada irmão que nos visitou esta manhã. E de uma forma especial eu quero te pedir, te agradecer pela vida desses teus filhos que vieram aqui à frente. Se tiver mais alguém aí nos bancos, Senhor Deus, que está com vergonha, tem o desejo de vir aqui à frente, mas o inimigo está dizendo para não vir. Que enquanto eu estou aqui falando contigo, que ela possa levantar ou ele e vir aqui à frente, Senhor Deus, para receber a unção do teu Santo Espírito. Para que ela ou ele possa dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Por favor, Pai, tenha misericórdia de nossos pecados. Perdoa, por favor, tenha misericórdia de nossas vidas e perdoa os nossos pecados. Assim como o Senhor perdoou o pecado de Manassés, porque ele se arrependeu. Ele teve, Senhor Deus, que ser humilhado, preso e torturado, para enxergar que só o Senhor é Deus. Que venhamos entender que muitas pessoas já partiram e muitas estão no leito da morte nesse momento. E, no entanto, nós estamos aqui de pé, com livre oportunidade de tomarmos a decisão, com a livre escolha. Então que possamos fazer escolhas conforme a tua vontade, não conforme o nosso coração. Eu te peço por cada um dos teus filhos que vieram aqui à frente, que eles possam sentir a tua presença, sentir-se incomodados pelo teu Santo Espírito e aceitar o batismo para se tornarem novas criaturas em Cristo Jesus. Amém. Abençoa essa igreja, abençoa cada família aqui representada. Nos dá um sábado, um término de sábado deleitoso na tua presença. Nós te pedimos tudo isso e temos certeza que receberemos, porque nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe vocês. Podem sentar.